E hoje temos mais alguns agradecimentos especiais a serem feitos. E os agradecimentos de hoje vão para Eve Vieira, Helena Anselmi, Blackout, Eunice Maria e Sunny Wolf. Eu sinceramente agradeço a vocês pelo enorme apoio aqui no canal. Muitíssimo obrigado mesmo. E bem pessoal, vamos ao resumo de hoje. Uma jovem chegou ao túmulo de seu amigo e o cumprimentou com um sorriso. Se sentando ao lado da lápide, percebeu com satisfação que havia muitas flores ali. Com lágrimas nos olhos, observou o túmulo enquanto desejava poder admirar aquelas flores junto dele. Ainda sorrindo, transmitiu ao amigo a certeza de que estava bem, e que ele não precisava se preocupar. Algum tempo depois, começou a pensar sobre tudo o que havia acontecido naquele dia. De repente, ouviu alguém chamando seu nome repetidamente. Ao se virar, encontrou alguns jovens a observando com sorrisos provocadores no rosto. Eles insinuaram que ela havia roubado alguma coisa, e estava comendo escondida. Se aproximando deles, ela explicou que não havia roubado nada. Os rapazes a encararam com surpresa e zombaram de sua postura, a comparando a um rato. Em seguida, a empurraram com irritação, e afirmaram que ela exalava um cheiro desagradável. Entre risadas e insultos, continuaram a chamando de repugnante. Com lágrimas nos olhos, ela insistiu que aquilo não era verdade. Os jovens então alegaram que ela havia dito que iria ao banheiro, mas estava sentada ali, e passaram a questionar se aquele comportamento era habitual. Enquanto continuavam reclamando do suposto mau cheiro, ela apenas os observava, chorando, e reafirmava que não era daquele jeito. Pouco depois, todos ficaram imóveis ao ouvirem alguém gritar, para que se reunissem no salão. Um garoto então olhou para todos e informou que o diretor havia mandado chamá-los. As crianças ficaram alarmadas, sem entender o que estava acontecendo. Quando seus amigos buscaram explicações, o menino admitiu que também não sabia o motivo, mas garantiu que tudo já estava preparado. Em seguida, pediu que todos se apressassem. Algum tempo depois, todos os jovens já estavam reunidos na casa. O diretor observou atentamente todos os presentes, e comentou que era muito bom vê-los reunidos ali. Em seguida, pediu que permanecessem em silêncio, explicando que uma oportunidade como aquela dificilmente surgiria novamente. Os garotos permaneceram imóveis, cheios de expectativa. Como não havia meninas no abrigo, todos estavam curiosos para saber o motivo daquela reunião. O diretor então informou que havia reunido todos os rapazes para um encontro especial. Pouco depois, um casal entrou na sala. A menina ficou completamente paralisada ao vê-los, pois sua aparência lhe lembrava os anjos descritos nos livros que costumava ler. Com um sorriso, o diretor expressou sua esperança de que entre os meninos houvesse alguém que agradasse ao casal, e que o jovem mestre também pudesse encontrar um bom amigo. Os garotos observavam a cena com entusiasmo, sem compreender exatamente o que estava acontecendo. Já a menina permaneceu imóvel, desejando profundamente se tornar amiga daquele nobre senhor. Seu amigo Peter costumava dizer que, se ela conseguisse se tornar companheira de brincadeiras de um aristocrata, teria a oportunidade de estudar. Ela também sabia que isso lhe garantiria refeições adequadas, e uma vida muito melhor do que a que possuía no abrigo. A senhora observou, surpresa, um menino que permanecia timidamente afastado dos demais. Seu marido percebeu quando ela se aproximou da criança, que tremia de medo, e a chamou. Com um sorriso gentil, a senhora tranquilizou o garoto, dizendo que ele não precisava ficar tão nervoso. Explicou que apenas lhe fariam algumas perguntas, e em seguida, afagou sua cabeça de forma carinhosa. No entanto, ela ficou completamente surpresa ao ver aquele adorável menino, a encarando com lágrimas nos olhos. Ainda assim, continuou sorrindo, enquanto o observava, pois sentiu uma imediata afeição por ele. Pouco depois, o doce garoto pediu desculpas. A senhora respondeu gentilmente que não havia motivo para se desculpar, e quis saber sua idade. O menino respondeu que tinha 7 anos. A senhora sorriu mais uma vez, comentando que aquela era uma idade maravilhosa. Logo depois, pediu ao marido que levasse o garoto para sua casa. O diretor aprovou a decisão com um sorriso, afirmando que aquela havia sido uma excelente escolha, e que certamente gostariam do menino. O garoto ficou completamente atônito, pois jamais esperava que algo assim acontecesse. A senhora então se aproximou dele e quis saber seu nome. Por alguns instantes, ele permaneceu congelado, sem saber o que responder. Finalmente, reuniu coragem e revelou que se chamava Rony. Algum tempo depois, Rony já estava na propriedade da família. Acreditando que não tinha permissão para tocar em nada, ele permaneceu quieto e cauteloso.
Não demorou muito para que algumas criadas entrassem no quarto, empurrando um carrinho repleto de deliciosas iguarias. Uma das criadas sorriu ao vê-lo, e quis confirmar se ele era o garoto que a senhora havia trazido. Rony respondeu rapidamente que sim. A criada então o examinou atentamente, e explicou que ele precisava tomar um banho, antes de retornar para encontrar sua senhora. Confuso, Rony demonstrou dúvida sobre a necessidade disso. A criada, surpresa com a pergunta, esclareceu que aquilo era absolutamente necessário, pois sua aparência mostrava que ele realmente precisava de um bom banho, antes de qualquer outra coisa. A criada se aproximou da criança, com a intenção de ajudá-la a trocar de roupa. Rony a observou com entusiasmo, e afirmou que conseguia fazer tudo sozinha, pois já sabia como se vestir sem ajuda. Em seguida, lançou um olhar doce para as criadas, e demonstrou que desejava ficar sozinha. As mulheres ficaram momentaneamente paralisadas, impressionadas com a fofura da criança. A criada então a observou atentamente, e pediu que ele prometesse se lavar adequadamente. Rony garantiu que faria tudo corretamente. Logo depois, a criada lhe entregou um copo de suco, e sorrindo, indicou que ele podia bebê-lo. Rony ficou fascinada ao ver o líquido, sendo servido em um elegante copo de cristal. Tremendo de empolgação, acabou deixando o copo escapar sem querer. O recipiente caiu no chão com um forte estrondo, espalhando o conteúdo e causando sujeira. O jovem ficou horrorizado, pois não desejava que aquilo acontecesse. Imediatamente demonstrou arrependimento, e deixou claro que resolveria toda a bagunça. A criada, preocupada, advertiu a criança, para não se aproximar dos cacos, pois poderia se machucar. Em seguida, se aproximou para afastá-lo do local do acidente. No entanto, Rony interpretou mal a situação, pensando que seria castigado. Se escondeu rapidamente. A criada ficou surpresa com aquela reação, sem compreender o comportamento do menino, tentou tranquilizá-lo, deixando claro que não havia motivo para preocupação, e que tudo estava bem. Apesar disso, continuou apreensiva. Depois de alguns instantes, observou a criança e concluiu que o mais importante naquele momento era trocar suas roupas. O jovem permaneceu imóvel, tomado pelo medo de que seu segredo fosse descoberto. Ele demonstrou que preferia cuidar de tudo sozinho e pediu que esperassem. As criadas, porém, se aproximaram e explicaram que lhe vestiriam uma roupa diferente, garantindo que terminariam rapidamente. Pouco tempo depois, as criadas ficaram completamente paralisadas pelo choque. O jovem também percebeu imediatamente que estava em uma situação extremamente complicada. Sem saber como agir, compreendeu que seu segredo havia sido revelado. Elas descobriram que, na verdade, era uma menina. Ao se lembrar do passado, sua mãe a encarou seriamente e pediu que escutasse cada palavra com atenção. Em seguida, explicou à filha que ela não deveria contar a ninguém que, na realidade, era uma menina. Surpresa com aquela revelação, e sem compreender o motivo de tanto sigilo, a garota voltou sua atenção para a mãe, demonstrando sua confusão e o desejo de entender a razão daquela ordem. A mulher sorriu enquanto observava a filha e explicou que aquilo deveria permanecer como um segredo entre elas, devendo ser guardado até o momento em que todos finalmente se conhecessem. De volta ao presente, a duquesa voltou a olhar para a criada, surpresa, querendo confirmar se a criança era realmente uma menina. A criada encarou sua senhora, e confirmou que era exatamente assim. Explicou que havia sido ela mesma quem escondeu a verdade durante todo aquele tempo. Em seguida, acrescentou que acreditava ser seu dever revelar aquilo, e quis saber quais seriam as ordens dali em diante. A senhora observou a criada atentamente, e ordenou que primeiro trocasse as roupas da menina e depois a trouxesse até eles. Logo depois, comentou com o marido que sequer conseguia imaginar algo daquela natureza, pois tudo o que via era uma criança adorável. Já a jovem ficou em choque, sem saber o que fazer. Ela estava apavorada, pois se lembrava claramente de que sua mãe lhe disse inúmeras vezes que ninguém poderia descobrir seu segredo. Sabia também que o duque desejava muito ter um menino, e temia que ele e a duquesa ficassem furiosos quando conhecessem a verdade. Acima de tudo, tinha medo de ser enviada de volta para o orfanato. Pouco tempo depois, as criadas entraram no quarto, e a jovem sentiu um enorme receio ao vê-las. Uma das criadas sorriu para a doce menina, e a conduziu até o banheiro. No início, ela concordou em acompanhá-las, mas continuou olhando para todas com evidente confusão. A criada sorriu novamente, e explicou que precisavam se apressar. A jovem continuava atônita, incapaz de compreender
o que estava acontecendo. Algum tempo depois, ela se encontrava em um belo banheiro. Ela nunca antes havia sentido uma água tão quente e agradável. Refletiu por um instante, se lembrando de que, até então, sempre havia se lavado em um rio. Se sentia extremamente inquieta e confusa, pois havia enganado o duque e a duquesa. Mesmo assim, eles continuavam a tratando com gentileza. Ela encarou as criadas e insistiu que poderia se lavar sozinha. A criada sorriu e garantiu que tudo ficaria bem, e que terminariam aquilo rapidamente. No entanto, ela ficou paralisada ao notar os inúmeros hematomas espalhados pelo corpo da jovem. Rony se afastou imediatamente, ao perceber aqueles olhares voltados para ela. Estava preocupada e não conseguia parar de pensar no que aconteceria dali em diante. Algum tempo depois, a criada foi informar aos seus senhores que havia trazido a menina. A duquesa observou a jovem atentamente e, com um sorriso gentil, comentou que estavam esperando por ela. Num instante, Rony caiu de joelhos e implorou por perdão. Entre lágrimas e tremores, demonstrou o quanto estava arrependida por tudo o que havia feito. A duquesa, por sua vez, ficou completamente surpresa, pois não esperava uma reação como aquela. Então, ela se aproximou lentamente da garota. A duquesa sorriu e explicou que ninguém havia sido chamado para castigá-la. Em seguida, perguntou à jovem se ela poderia se levantar. Momentos depois, o duque e a duquesa ficaram completamente imóveis em seus lugares. Ao observarem a bela jovem diante deles, a duquesa lançou um olhar para o marido e comentou que a garota era simplesmente deslumbrante. Pouco depois, o jovem mestre entrou abruptamente no quarto e quis saber se seus pais realmente haviam trazido um companheiro de brincadeiras para ele. Andrea, o segundo filho do duque, encarou os pais e declarou que não precisava de ninguém. A jovem observou o menino atentamente, pois finalmente estava diante da pessoa para quem ela havia sido levada à propriedade. O jovem mestre se aproximou dela, na velocidade de um raio, e visivelmente surpreso, tentou entender o que ela era. Em seguida, voltou a olhar para a mãe e concluiu que ela havia comprado uma boneca para ele. A jovem ficou completamente paralisada pelo choque. Todos voltaram a atenção para o garoto, surpresos com sua reação. Rony se sentiu envergonhada e hesitou por um instante, sem saber o que responder. Então, de maneira tímida, explicou ao jovem mestre que era uma humana. Ao ouvir aquilo, Andrea também ficou paralisado de surpresa. A duquesa sorriu para o filho e explicou que eles pretendiam encontrar um amigo para ele, mas acabaram trazendo uma menina. Rony pediu desculpas ao jovem mestre pelo mal-entendido. Andrea lançou-lhe um olhar de lado e afirmou que não precisava de amigos. A jovem então fixou o olhar no jovem mestre e, com toda a sinceridade e determinação, implorou para que ele não a afastasse. Por sua vez, o jovem mestre ficou imóvel, atordoado pelo choque e cegado pelo brilho da jovem. Durante um breve momento, se lembrou de um amigo que costumava se gabar da própria irmã. Enquanto observava Rony, chegou à conclusão de que aquela garota poderia muito bem ser sua irmã. No instante seguinte, correu rapidamente até o pai e o chamou. André observou atentamente o pai e, nervoso, pediu que ele não mandasse a jovem embora, pois qualquer criança teria feito a mesma coisa. A duquesa sorriu e comentou com o marido que o filho havia dito anteriormente que não precisava de um amigo. O menino rapidamente respondeu que já não pensava daquela forma. A jovem permaneceu imóvel, sem entender sobre o que estavam falando. André exclamou animadamente que a garota era muito doce e que gostava dela. O duque lançou um olhar severo para todos os presentes e ordenou que permanecessem em silêncio. Em seguida, voltou sua atenção para a jovem e declarou que já havia visto a criança e que isso era suficiente. Disse que já estava tarde e que ela deveria retornar ao seu quarto. Rony ficou profundamente desapontada. Sem perceber, havia alimentado algumas esperanças, mas sabia que sua mentira não poderia ser perdoada. A duquesa se voltou para o marido e pediu que ele refletisse cuidadosamente sobre a situação. Ela argumentou que a menina enfrentaria dificuldade se fosse enviada de volta ao orfanato, e acreditava que tudo não passava de algum mal-entendido. O duque, porém, encarou todos com firmeza e afirmou que aquilo era impossível. Surpresa, a duquesa não soube o que responder. O duque soltou um longo suspiro e repetiu que aquilo era simplesmente impossível. O jovem mestre olhou para o pai com espanto, sem compreender do que ele estava falando. O duque suspirou novamente e declarou que era impossível alguém ser tão gentil. Todos ficaram paralisados em choque ao ouvir aquelas palavras.
pois jamais esperavam escutar algo assim vindo dele. O próprio Duque estava atônito, ao perceber que realmente precisava de uma filha. Na verdade, ele mal conseguia acreditar que existissem crianças tão encantadoras no mundo, sempre sentiu inveja quando seu amigo se gabava da própria filha, e agora simplesmente não conseguia aceitar que uma menina tão adorável pudesse ter sido abandonada. O Duque observou todos os presentes e afirmou com total seriedade que aquilo não deveria ter acontecido. Depois, declarou que a garota poderia permanecer ali por algum tempo. A notícia deixou todos extremamente felizes. O jovem mestre ficou radiante, pois acreditava que finalmente teria uma irmã de verdade. Então o Duque acrescentou que, durante esse período, decidiria se a aceitaria oficialmente em sua família. A duquesa ficou surpresa. Ela olhou para o marido, sem entender por quê. Se ele claramente não queria deixar a menina partir, continuava tratando com tanta frieza. Com uma expressão apreensiva, ela voltou a olhar para a garota. O Duque então explicou que apenas havia pedido que a menina retornasse ao quarto, porque ela parecia cansada e precisava descansar. O André encarou o pai com surpresa, tentando compreender o significado de suas palavras. Em seguida, comentou que o Duque possuía uma expressão extremamente severa, como se estivesse prestes a devorar a garota. Mudando de cena, Rony olhou para a criada com espanto, querendo saber se aquilo era realmente verdade. A criada soltou um longo suspiro e informou à jovem que o mestre havia autorizado sua permanência na mansão. A criada olhou para a menina com surpresa e quis saber se ela realmente era amiga do jovem mestre. Logo respondeu que parecia que sim. A jovem ficou extremamente surpresa e, ao mesmo tempo, muito feliz, pois sentiu que finalmente havia sido perdoada. A criada soltou um longo suspiro, enquanto observava a garota. Diante dela, via apenas uma menina comum. Aquilo a deixava intrigada, pois não conseguia entender por que haviam decidido mantê-la ali, já que ela era apenas uma criança. Envergonhada, Rony agradeceu à criada. Em seguida, a observou atentamente e afirmou que faria tudo o que fosse necessário. Disse que poderia limpar a casa e regar as flores, acrescentando que se esforçaria ao máximo para ajudar. A criada, porém, lançou-lhe um olhar firme e explicou que ela mesma cuidaria dessas tarefas. Logo depois, informou que o Duque viria vê-la em breve. Ao ouvir aquilo, Rony ficou ainda mais surpresa e confusa. Custava-lhe acreditar que o próprio Duque realmente pretendia visitá-la pessoalmente. A jovem ficou em choque ao se lembrar de que, naquele momento, o Duque estava muito zangado com ela, tremia de medo, completamente assustada. A criada suspirou profundamente e disse que ela não deveria incomodar o mestre, mas sim se acalmar. Pouco depois, o Duque entrou no quarto com um sorriso no rosto. Assim que entrou, perguntou à jovem se ela havia descansado bem. Ao não vê-la imediatamente, o Duque ficou momentaneamente paralisado pela surpresa. A criada olhou para o mestre e explicou que, se ele estava procurando a jovem, ela estava próxima da mesa. A jovem, por sua vez, permanecia sentada tranquilamente ao lado da mesa, embora tremesse de medo. Momentos depois, o Duque se aproximou e a chamou. Ela se assustou, ergueu o olhar e o encarou. Lágrimas surgiram em seus olhos, pois acreditava que tudo ficaria bem. Depois de terem lhe dito para permanecer quieta, ele a observou atentamente e quis saber se ela havia conseguido descansar. Rony respondeu afirmativamente. A jovem então declarou que havia descansado muito bem. Em seguida, encarou o Duque, e de forma tímida, agradeceu por ele ter permitido que permanecesse ali. Com a voz trêmula, também se desculpou por não ter conseguido expressar sua gratidão antes. O Duque a observou em silêncio, sem responder de imediato, enquanto a encarava. Não conseguia compreender que tipo de vida alguém precisava ter levado para sentir tanto medo das pessoas. Depois de alguns instantes, explicou que não havia ido até ali para receber desculpas. Com um sorriso, revelou que tinha vindo para lhe dar um novo nome. Surpresa, a jovem o encarou, pois jamais esperava ouvir algo assim. O Duque sorriu e explicou que era exatamente isso, já que o nome que ela possuía era mais apropriado para um menino. Momentos antes, Duquesa então observou atentamente o marido e comentou que ele poderia dar um novo nome ao bebê. Sorrindo, declarou que desejava escolher o nome de seu primeiro filho, acreditando que isso lhe cairia muito bem. O Duque voltou a olhar para a jovem, enquanto ambos mantinham expressões sorridentes, acariciando gentilmente a cabeça da garota. Ele anunciou com um sorriso que, a partir daquele momento, ela possuía um novo nome.
Seu nome agora seria Rosane Evelyn. No entanto, ao perceber a mudança na expressão dela, o Duque ficou atônito. Confuso, perguntou se ela não havia gostado do nome. A jovem então o encarou com um sorriso. Lágrimas brilhavam em seus olhos, enquanto ela demonstrava sua emoção, considerando aquele um nome extremamente bonito. Com gratidão estampada no rosto, voltou a olhar para o Duque e agradeceu sinceramente. Em seguida, o Duque lançou um olhar para a criada, e quis confirmar se a jovem realmente havia sido acomodada naquele quarto. A criada respondeu que sim, a observando atentamente. O Duque declarou que a jovem deveria ser transferida para o quarto de Sofia. A criada ficou completamente paralisada pelo choque. O Duque então voltou seu olhar para Rosane e explicou que o quarto já estava pronto para ser ocupado. A criada continuava em estado de choque. Ela tremia de nervosismo, porque sabia que aquele quarto pertencia à irmã mais nova do Duque. Quando estava prestes a sair, o Duque se virou mais uma vez. Olhando para a jovem, comentou que quase havia se esquecido de algo importante. A criada observou a garota com um sorriso, alimentando a esperança de que o Duque dissesse que tudo não passava de um engano. Ela sabia que ele simplesmente não poderia dar aquele quarto a um órfão vindo de um orfanato. O Duque observou atentamente a jovem e afirmou que ela deveria saber que a chamariam de Roro. Em seguida, a fitou intensamente e quis saber se ela se lembrava disso. A criada ficou completamente paralisada em choque. Nos seus sonhos, um homem gritava furiosamente com uma pequena criança indefesa, pois tinha certeza de que ela havia roubado a comida destinada aos convidados. Com lágrimas nos olhos, o menino insistia que não havia feito aquilo. Porém, o homem continuava gritando com raiva, exigindo que ele se calasse. Tomado pela fúria, não conseguia compreender como a criança poderia mentir para ele. Então, levantou a mão contra o garoto, tremendo de medo e com os olhos cheios de lágrimas. O menino se encolheu e implorou por perdão, dizendo repetidamente o quanto estava arrependido. Rosane dormia em uma cama quente e confortável, mas, ao mesmo tempo, era atormentada por um pesadelo, que a fazia reviver lembranças dolorosas do passado. Coberta de suor, ela murmurava enquanto dormia. A criada observava a jovem com desdém. O sol já havia nascido havia muito tempo, e ainda assim ela permanecia deitada na cama. A criada se aproximou e começou a acordá-la. A jovem, ainda sonolenta, demonstrou que não queria ser tocada. Irritada, a criada elevou a voz e ordenou que ela despertasse imediatamente. Assustada, a garota a afastou de repente. A criada, incomodada, reclamou que havia sido assustada por aquela reação inesperada. Não conseguia entender por que a menina havia se sobressaltado daquela maneira. Enquanto isso, a jovem tremia de medo, se sentia extremamente confusa, mas tentou se acalmar, ao perceber que tudo estava bem, pois acreditava que aquilo tivesse sido apenas um sonho. Tomada pela impaciência, a criada bateu na mesa com força e chamou a garota novamente. A jovem continuava assustada. A criada lançou-lhe um olhar de desprezo e questionou, em tom severo, o motivo de ela ainda permanecer sentada, sem lhe dar tempo para responder. A criada exigiu que ela fosse se lavar. Como já estava acordada, deveria se apressar imediatamente. Rosane saltou da cama na velocidade da luz. Ao ver a água limpa que havia sido preparada para ela se lavar, ficou surpresa. Enquanto se lavava, refletiu por alguns instantes e percebeu que tudo o que havia acontecido na noite anterior não tinha sido um sonho. A criada soltou um longo suspiro. Não conseguia acreditar que precisava cuidar de uma criança como aquela. Em sua opinião, a menina era apenas uma garota comum, sem nada que a diferenciasse das demais. Furiosa, a observava e se perguntava como alguém assim podia agir como uma princesa. Sem demonstrar qualquer gentileza, a criada lançou uma toalha para a jovem e ordenou que se secasse, pois a água estava pingando no chão. Continuando a observá-la com desprezo, a criada mandou que trocasse de roupa rapidamente, assim que terminasse de se lavar. Algum tempo depois, a jovem encontrou uma série de vestidos belíssimos. A visão foi tão impressionante, que ela ficou imóvel de surpresa. Por um instante, se sentiu perdida e imaginou se realmente poderia usar roupas tão bonitas. A criada, percebendo sua hesitação, a observou com surpresa. Em seguida, de maneira indiferente, insinuou que a garota sequer sabia se vestir sozinha. Confusa, Rosane Evelyn negou aquela acusação. Convencida de que era capaz, afirmou que poderia se vestir sem a ajuda de ninguém. A criada suspirou profundamente.
e comentou que aquilo era o mínimo esperado, já que ela deveria ser capaz de fazer algo tão simples. Antes de sair, lançou mais um olhar carregado de desprezo. Pouco depois, a jovem permaneceu parada diante dos magníficos vestidos. Apesar de admirar sua beleza, não fazia ideia de como deveria vesti-los. Nesse momento, ouviu um barulho vindo do lado de fora da porta. A criada gritava, tentando impedir que o jovem mestre fugisse daquela maneira. Entretanto, o rapaz respondeu alegremente que estava tudo bem e correu em direção ao quarto onde a jovem se encontrava. Assim que entrou, a cumprimentou com um sorriso. A criada o repreendeu imediatamente, o lembrando de que deveria bater a porta antes de entrar. Andréa se voltou para a jovem com um sorriso amigável e demonstrou preocupação, querendo saber se ela estava bem e se seu irmão o havia causado algum problema. A criada também observou atentamente a garota e, com um sorriso discreto, quis saber como ela estava se sentindo. Em seguida, perguntou se havia dormido bem. Evelyn respondeu ao cumprimento, enquanto o jovem continuava observando atentamente, preocupado com seu estado. Ela, porém, olhou para ele com surpresa, sem compreender exatamente do que ele estava falando. Rosane olhou para a criada e explicou que estava se referindo aos ferimentos que ainda não haviam cicatrizado. O jovem mestre a observou surpreso e quis saber o que havia acontecido. Com um sorriso tranquilo, Rosane afirmou que nada de terrível tinha ocorrido. Ao mesmo tempo, se dirigiu a ele o chamando de jovem mestre. Ele a encarou, visivelmente surpreso. Se sentiu um pouco incomodado por ela não o chamar de irmão. Em seguida, informou que a esperaria do lado de fora enquanto ela se trocava. Rosane se voltou para a criada e pediu que seus ferimentos permanecessem em segredo. A criada ficou imóvel por um instante, observando a jovem atentamente. Pouco depois, garantiu que não contaria nada a ninguém, e também sugeriu que ela trocasse de roupa. Algum tempo depois, todos estavam sentados à mesa. A jovem ficou impressionada, com a enorme variedade de pratos diante dela. A duquesa observou as damas com um sorriso, e comentou que não sabiam exatamente do que ela gostava, por isso poderia experimentar tudo o que quisesse. Surpresa, a jovem agradeceu à duquesa, mas acabou ficando paralisada pela vergonha, quando foi chamada carinhosamente de querida. Com um sorriso gentil, a duquesa perguntou se ela havia dormido bem e se tinha gostado das roupas. A jovem respondeu sorrindo que tudo era maravilhoso. Andréa sorriu, empurrou um prato em sua direção e sugeriu que ela o provasse, pois estava muito saboroso. Acrescentou, ainda sorrindo, que o prato ficava ainda melhor quando era apreciado por completo. A duquesa ficou atônita com as maneiras descontraídas do filho. A jovem permaneceu imóvel por um momento, pois jamais havia visto uma refeição tão sofisticada. Lentamente, levou um pedaço de carne à boca, desejando experimentar novos sabores. Todos a observavam atentamente, não conseguiam desviar os olhos dela, e sentiam uma enorme vontade de apertar suas bochechas. Depois de provar a comida, ela analisou a reação de todos, e comentou que o prato era realmente muito saboroso. Andréa respondeu com um sorriso orgulhoso, afirmando que tinha sido uma excelente ideia ouvir o conselho do irmão. A duquesa sorriu ao observar o filho, e o advertiu para que não comesse demais. Enquanto a conversa seguia de forma descontraída, a jovem continuava apreciando a deliciosa refeição. O jovem mestre examinava atentamente as roupas da jovem. Parecia animado e comentou que elas logo acabariam se sujando. Rosane o encarou, sem entender suas palavras. Ele respondeu sorrindo que tudo ficaria bem, pois seu irmão a ajudaria. Ao dizer isso, começou a arregaçar as mangas. No instante seguinte, ficou completamente paralisado pelo choque. Ao notar os hematomas em seus braços, a jovem também ficou em choque. Ela não queria, de forma alguma, que alguém visse aqueles ferimentos. Ele a observou com surpresa e preocupação, demonstrando claramente sua inquietação ao perceber o estado de seu braço. Mais tarde, a jovem seguia a viagem na carruagem ao lado do duque. Estava extremamente animada por ter sido convidada a acompanhá-lo, embora também se sentisse um pouco confusa, pois não fazia ideia de para onde estavam indo. O duque a observou atentamente, e após alguns instantes, pediu que ela não esfregasse os olhos com as mãos. Em seguida, entregou-lhe um lenço. Rosane ficou imóvel, tomada pela surpresa e pela vergonha. Enquanto olhava para o lenço, agradeceu ao duque em voz baixa. Um pouco antes, suas pernas tremiam. Tomada pelo medo, ela caiu em lágrimas e implorou para não ser expulsa. A duquesa ficou completamente chocada. Não conseguia compreender
Porque a jovem havia começado a chorar de forma tão repentina, Rosane chorou, e disse que não queria mostrar seus ferimentos porque eram feios. Afirmou também que aquele lugar não era para ela. O duque ficou paralisado de choque ao ouvir aquilo. Enquanto chorava, Rosane Evelyn pediu inúmeras desculpas. O duque observou atentamente a jovem, e disse que gostaria de lhe fazer uma pergunta. De volta ao presente, olhando pela janela, ele comentou sobre o diretor do orfanato, e quis saber se ela acreditava que seria expulsa ou repreendida. Diante daquela observação, ela estremeceu. O duque continuou a observando atentamente, e percebeu que ela parecia acreditar que poderia ser agredida. Rosane ficou imóvel, sem saber como responder. Quando ergueu os olhos para ele, ainda demonstrava medo. O duque soltou um profundo suspiro, e perguntou se realmente parecia alguém que a machucaria. Confusa, ela respondeu que não. Então o duque quis saber se ela realmente acreditava que seria expulsa. Sem encontrar uma resposta, ela apenas hesitou. A observando com atenção, ele explicou que, se ela não estivesse feliz com eles, encontraria outro lugar onde pudesse ser bem cuidada. Em seguida, olhando para a dama ao seu lado com um sorriso gentil, afirmou que todos gostariam que ela vivesse com eles pelo tempo que desejasse. Com um sorriso tranquilizador, o duque acrescentou que ela não precisava se preocupar. Pouco tempo depois, Evelyn ficou imóvel ao avistar o prédio do orfanato. O duque desceu calmamente da carruagem, mas a jovem permaneceu parada, tremendo, muito preocupada. Ela o chamou. O duque nem sequer teve tempo de responder, pois, naquele instante o diretor do orfanato correu em sua direção e o chamou. Logo em seguida, o homem fez uma reverência, e tremendo, perguntou ao duque o que o trazia até ali, com um sorriso no rosto. Comentou se ele realmente havia vindo com a sua jovem filha. Em seguida, afirmou que o duque poderia entrar e procurar uma nova para ela. No entanto, o diretor do orfanato ficou completamente paralisado. Ao ver a criança, o reconhecendo como Rony, ele permaneceu atônito e confuso. A observando cuidadosamente, questionou o que ela estava vestindo. O duque encarou o diretor e explicou que aquela criança era uma menina. O diretor ficou surpreso, pois não esperava aquilo. Um momento depois, se desculpou por sua falta de atenção, ainda com uma expressão perplexa. Comentou que aquela menina poderia facilmente enganar qualquer pessoa, mas que jamais imaginaria que ela ousaria enganá-lo. Irritado, o diretor reclamou que, por mais que a repreendesse, ela continuava tão mal educada quanto antes. Em seguida, gritou que ela era uma criança extremamente mal educada. O duque permaneceu imóvel, observando Rosane. Naquele momento, ele finalmente compreendeu por que havia decidido cuidar dela. Sabia que a jovem era grata por cada pequena demonstração de gentileza. Também sabia que, apesar de tudo que havia passado, ela ainda era capaz de sorrir com alegria. Ele queria proteger a garota de grande coração. O duque sorriu e afirmou que ela não tinha mais nada a temer naquele lugar. O diretor olhou para a garota com perplexidade e declarou que certamente a castigaria como merecia. Imediatamente, ela gritou que ele era um mentiroso. Em seguida, afirmou que sabia que seu amigo Peter não havia feito nada de errado. O homem ficou paralisado no mesmo lugar. Com lágrimas nos olhos, ela o encarou fixamente e revelou que ele havia espancado Peter até a morte. O diretor gritou que a jovem estava mentindo e implorou ao duque que acreditasse nele. O duque, tomado pela fúria, encarou o homem e questionou se ele realmente teve a coragem de cometer algo tão monstruoso em suas terras. Logo depois, se voltou para seus cavaleiros e ordenou que levassem o diretor embora. O homem ficou extremamente abalado e não conseguia compreender para onde seria levado. Em estado de choque, implorou ao duque que acreditasse nele, e não em uma simples criança. Por sua vez, a jovem demonstrou sua gratidão ao duque, pois ele era a única pessoa que acreditava nela. Logo em seguida, Andrea correu até Rosane, e visivelmente emocionada, quis saber se ela estava bem. A duquesa observou atentamente a garota, e comentou que todos estavam muito preocupados com ela. Pouco depois, a duquesa abraçou fortemente as crianças. Então, olhando para Rosane com carinho, disse com um sorriso que ela era uma menina muito boa e gentil, alguém que merecia ser amada. A jovem ficou completamente atônita. Ela não conseguia acreditar que existiam pessoas tão bondosas, capazes de acreditar nela e se preocupar genuinamente com seu bem-estar. Aquilo aqueceu seu coração de uma forma indescritível, e ela sentiu que as lágrimas voltariam a cair a qualquer momento. Andrea a observou atentamente,
demonstrando preocupação ao verificar se ela estava bem. Rosane Evelyn o observou com um sorriso, e afirmou que realmente estava bem. Sentia uma grande tranquilidade em seu coração e acreditava que, dali em diante, tudo ficaria bem. Já à noite no quarto, a duquesa observou atentamente a jovem, e comentou que ela possuía uma cor de cabelo muito bonita. A garota ficou surpresa, pois ninguém jamais lhe havia dito algo parecido, mas ainda assim agradeceu à duquesa. A duquesa refletiu por um momento, pois, em breve os cabelos da jovem ultrapassariam os ombros. Ela sabia que a menina ficaria simplesmente deslumbrante. Em seguida, explicou que primeiro precisavam aplicar o bálsamo em seu corpo. Acrescentou que, com aplicações regulares, os ferimentos cicatrizariam completamente. Depois de observá-la atentamente, a duquesa manifestou o desejo de lhe fazer uma pergunta. Rosane concordou. A duquesa, visivelmente curiosa e animada, quis saber como havia sido possível que a jovem passasse tanto tempo se fazendo passar por um menino no orfanato. Rosane explicou que sua mãe lhe havia dito, para nunca revelar a ninguém que era uma menina. Soltou um profundo suspiro, e comentou que até mesmo o diretor acreditava que ela fosse um garoto. A duquesa concluiu que talvez a mãe da menina tivesse agido dessa forma para poupá-la de problemas. Com um sorriso gentil, disse que agora ela não precisava mais esconder quem realmente era. Todos a amavam exatamente como ela era, e estavam felizes por ela ter passado a fazer parte da família. A jovem olhou para a duquesa com um sorriso sincero, e agradeceu por tudo o que estavam fazendo por ela. No dia seguinte o duque declarou, também sorrindo, que pretendia providenciar documentos que comprovassem oficialmente sua identidade e que ele próprio serviria como fiador. Em seguida, se apresentou formalmente como Alexander Is Marcos. Ao ouvir aquele nome e encarar o duque, Rosane ficou completamente paralisada de vergonha, pois o considerava extremamente bonito. Um momento depois, o duque mostrou à jovem onde seu nome completo estava registrado nos documentos. Também explicou que seria o tutor de Rosane Evelyn Clave, até que ela atingisse a maioridade. A observando atentamente, o duque comentou que ninguém mais possuía aquele nome naquele momento, mas que aquele era o sobrenome dela. Com um leve sorriso, acrescentou que isso certamente a ajudaria no futuro, especialmente em seus estudos. Rosane encarou o duque com determinação, e afirmou que, nesse caso, daria o seu melhor. Ela declarou que estudaria a escrita com toda a diligência possível, e aprenderia tudo que o duque lhe ensinasse. Surpreso com aquela resposta tão firme, o duque quis saber se ela realmente faria tudo o que ele lhe dissesse. Rosane confirmou sem hesitar. Ao ouvir isso, o duque sorriu e comentou que, nesse caso, eles poderiam brincar. A jovem ficou completamente paralisada pela surpresa. Com um sorriso divertido, o duque explicou que seu filho a observava o tempo todo porque queria brincar com ela. Andrea imediatamente gritou para o pai, pedindo que deixasse a jovem ir logo. O duque voltou seu olhar para Rosane, e sorrindo, declarou que o dever das crianças era correr e se divertir. Em seguida, gritou para os dois, dizendo que se apressassem e fossem cumprir aquela importante tarefa. Rosane respondeu em voz alta, que faria isso imediatamente. O duque observou os dois fugirem às pressas e soltou um longo suspiro, enquanto voltava a olhar os documentos. Ele sabia que ainda não podiam conversar sobre certos assuntos, pois não havia uma oportunidade adequada para isso. Pouco depois, Andrea caiu no chão com um baque surdo. Mesmo assim, abriu um sorriso e comentou o quanto era divertido brincar com a jovem. Após algum tempo, ele decidiu que precisavam descansar um pouco, e pediu que a jovem se sentasse ao seu lado. Então, Andrea manifestou o desejo de que ela o chamasse de irmão. Confusa com o pedido, Rosane explicou que não poderia agir de maneira tão desrespeitosa com ele. Andrea apenas sorriu diante da resposta e afirmou que ela acabaria o chamando assim. Quando chegasse o momento certo, Andrea sorriu e afirmou que aguardava aquele momento com grande expectativa. Então fez uma promessa de mindinho, mas Rosane não soube como responder. Ele permaneceu imóvel, a observando, sem compreender o motivo de sua hesitação. Instantes depois, se aproximou dela e explicou que aquele gesto representava uma promessa. Rosane Evelyn ficou paralisada pela surpresa, pois jamais havia presenciado algo semelhante. Ela contemplou atentamente o lago, que reluzia com uma beleza encantadora. Em seguida, voltou seu olhar para a distância, e comentou com Andrea que o céu estava simplesmente magnífico. Pouco depois, tornou a olhar para ele ao não receber nenhuma resposta, mas percebeu que ele estava profundamente adormecido.
A descoberta a surpreendeu, pois não imaginava que ele pegaria no sono tão rapidamente. Enquanto o jovem mestre descansava, ela decidiu explorar os arredores. A jovem caminhou tranquilamente pela região. Ao observar o lago, ficou admirada com sua enorme extensão. Sabia que, se conseguisse subir em uma árvore, teria uma visão muito melhor da paisagem, já que costumava escalar árvores no orfanato onde vivia. Assim, começou a subir lentamente por uma delas. No entanto, pouco depois, ficou completamente imóvel. Estava confusa ao perceber que o tronco era extremamente escorregadio. Incapaz de continuar subindo, concluiu que o melhor seria retornar ao chão. Um momento depois, Rosane ficou congelada no lugar, ao avistar alguém inesperadamente. Assustada, acabou soltando o galho da árvore e caiu em alta velocidade. Um grito escapou de seus lábios, enquanto permanecia paralisada pelo medo. Mas, antes que atingisse o chão, um jovem conseguiu segurá-la. Ao abrir os olhos, ela ficou completamente imóvel pelo choque. Diante dela estava um jovem que a sustentava nos braços. Rosane observou o rapaz com surpresa, pois não fazia ideia de quem ele era. Mesmo assim, agradeceu pela ajuda. Instantes depois, se sobressaltou, ao ouvir que o jovem mestre André, que estava à sua procura. Ela encarou o jovem e pediu que a soltasse. André olhou para a garota, e com um sorriso, comentou que finalmente a havia encontrado. Em seguida, voltou a olhar para o irmão, surpreso com sua presença. Questionando o motivo de ele estar ali, a jovem permaneceu paralisada pelo choque. Ela encarou atentamente o rapaz, pois não esperava que ele fosse o jovem mestre mais velho. A duquesa observou o filho com atenção, e sorrindo, comentou o quanto ele era travesso, já que havia retornado para casa sem sequer ir cumprimentá-los. A jovem se sentou em silêncio, apenas ouvindo a conversa. O jovem mestre lançou um olhar para todos os presentes, e explicou que havia ido buscar o irmão. Depois, se voltou para a jovem com um sorriso, e comentou que estava curioso a respeito da criança mencionada na carta enviada pelo pai. Ao ouvir aquilo, Rosane ficou completamente sem reação. O constrangimento tomou conta dela, e ela não soube o que responder. Sua perplexidade aumentou, quando percebeu que, de repente, ele estava olhando diretamente para ela e dirigindo-lhe a palavra. A duquesa observou os dois atentamente, e com um sorriso gentil, declarou que aquele era o momento adequado para as apresentações. Então, com orgulho, a duquesa apresentou seu filho mais velho, Ulisses. Ela observou atentamente o jovem mestre, pois ele se parecia muito com o duque. André olhou para a jovem e perguntou por que ela não estava comendo. Andréa sorriu e disse ao irmão que ele poderia chamá-la de Roro. Ulisses ficou surpreso com esse apelido. André olhou para o pai e explicou que aquele era o seu apelido, que seu pai deu para Rosane. Ao ouvir aquilo, o duque acabou se engasgando com o chá. Ele lançou um olhar surpreso para o filho e quis saber se aquilo era realmente apropriado. Ulisses afirmou que era exatamente assim. Encarando a jovem, declarou que também passaria a chamá-la daquele jeito. A garota ficou surpresa, pois desejava se apresentar de maneira mais elegante. Andréa sorriu e ofereceu à jovem um lindo e delicioso pedaço de bolo, com um sorriso gentil. Ele lhe disse para experimentar logo, e chegou até mesmo a alimentá-la. A Rosane ficou impressionada com o sabor, pois o bolo era realmente delicioso. Ela então observou todos os presentes com surpresa, sem entender por que todos estavam olhando para ela. No entanto, quando percebeu o olhar frio do jovem mestre, ficou completamente paralisada pelo choque e pelo medo. Desesperada, lançou um olhar para Andréa, buscando ajuda. Ele a encarou, e sorrindo, sugeriu que brincassem juntos depois da refeição. Depois disso, todos permaneceram sentados conversando casualmente por algum tempo. Nesse momento, um servo se aproximou do duque e o chamou em particular. Ele informou que alguns convidados haviam chegado. Todos ficaram surpresos, pois não esperavam a visita de ninguém. O servo explicou que a esposa e a filha do marquês tinham vindo para vê-los, mostrando uma mulher descendo da carruagem. Ela então olhou para a criada e quis saber onde estava seu irmão. A criada encarou a marquesa, e respondeu que o duque e a duquesa estavam tomando chá no jardim. Ao ouvir isso, a marquesa demonstrou surpresa, e perguntou à criada se realmente havia convidados na residência. A jovem observou atentamente a criada, e procurou saber quem estava visitando a mansão. Logo depois, a marquesa dirigiu o olhar ao irmão e o chamou. Ele a encarou, surpreso, e quis saber o motivo de sua visita. Com um sorriso, ela respondeu
que aquela era uma pergunta estranha, já que sempre os visitava naquela época do ano. Em seguida, afirmou alegremente que desejava rever seus maravilhosos sobrinhos. A marquesa então voltou sua atenção para a duquesa, e perguntou cordialmente como ela estava. A duquesa cumprimentou a marquesa, e comentou que, se ela tivesse avisado sobre sua chegada com antecedência, teriam preparado tudo para recebê-la adequadamente. Pouco depois, a jovem cumprimentou o tio, e sorrindo, perguntou como ele havia passado esse tempo. Rosane ficou completamente imóvel, ao perceber que a menina parecia uma verdadeira princesa saída de um conto de fadas. Enquanto isso, o jovem mestre permaneceu sentado em silêncio, tomando seu chá tranquilamente. Em determinado momento, ele serviu um copo de suco, e lembrou a menina de não se esquecer de beber. A outra garota ficou feliz ao presenciar a cena, acreditando que ele também o pretendia oferecer uma bebida. Porém, instantes depois, ficou completamente surpresa, ao ver o jovem mestre, cuidando da menina com tanta atenção. A marquesa e sua filha observavam atentamente todos os presentes, analisando cada detalhe daquela situação incomum. Elas ficaram surpresas, ao descobrir que o irmão havia acolhido uma órfã de um orfanato. A criada explicou que a garota era inteligente o bastante para fingir ser um menino, e em seguida, suspirou profundamente, afirmando que o irmão possuía um coração bondoso demais, e acabava sendo facilmente enganado. A criada ainda comentou, enquanto olhava para a marquesa, que a menina havia se aproveitado da confiança do duque, e por causa disso, até recebeu um nome nobre. A marquesa encarou a criada com surpresa e confusão, sem entender a que ela se referia, e perguntou do que exatamente estava falando. A criada observou atentamente a jovem, e explicou que o duque havia entregado a ela o quarto que antes costumavam usar. Ao ouvir aquilo, a marquesa ficou completamente chocada. Ela olhou para a garota com raiva, pois não fazia ideia de quem realmente estava diante dela. Em seus pensamentos, desejava se livrar dela o quanto antes. Logo depois, Andréa suspirou, sentindo que lidar com sua tia e sua prima era extremamente difícil. A jovem observou surpresa, e quis saber o motivo de ele pensar daquela maneira. Andréa explicou que sua tia era como uma professora rigorosa, sempre dizendo para que ele permanecesse sentado em silêncio, e comesse apenas alimentos saudáveis. Além disso, Lídia seguia seu primo para todos os lugares e o tratava como se ele fosse um simples servo. Por isso, ele esperava que elas não aparecessem daquela vez. A jovem ficou surpresa, pois jamais imaginaria que uma garota tão bonita pudesse agir daquela maneira. André então a abraçou com um sorriso, e afirmou que aquilo não importava, pois agora ele a tinha ao seu lado e os dois poderiam brincar juntos. Em seguida, segurou a mão dela e a puxou, dizendo que havia muitas coisas interessantes em seu quarto, e que eles poderiam se divertir lá. No entanto, pouco depois, a jovem gritou de dor, deixando Andréa completamente surpreso. Ele olhou para ela preocupado, e perguntou se ela havia machucado a mão novamente. Logo o médico examinou a jovem com atenção e afirmou que, felizmente, ela não havia sofrido nenhum ferimento grave. Surpreso, ele perguntou se tinha entendido corretamente que ela havia tentado subir em uma árvore. A garota confirmou que era exatamente isso que havia acontecido. Enquanto analisava os ferimentos, o médico percebeu que havia algo diferente, e pensou que aquelas marcas não pareciam ser recentes. Então, a examinou com mais cuidado e perguntou se seus hematomas costumavam desaparecer rapidamente. A jovem apenas sorriu e respondeu que estava tudo bem, pois suas feridas realmente costumavam cicatrizar com rapidez. O médico continuou observando a garota atentamente, pois havia ouvido que seus ferimentos anteriores eram muito graves. Ficou surpreso ao perceber que as marcas agora estavam quase completamente invisíveis. Ele também havia ouvido que a duquesa aplicava pomadas medicinais nela, e por isso, se lembrou de um acontecimento. Ele olhou para a duquesa com curiosidade, perguntando se ela realmente havia usado aquele tratamento. A duquesa suspirou e explicou que as pomadas não eram capazes de curar todos os ferimentos graves que a jovem havia sofrido. Ela sorriu e disse que esperava que Rosane melhorasse logo. De volta ao presente, o médico olhou para ela com gentileza e afirmou, sorrindo, que ficava muito feliz por vê-la se sentindo melhor. Antes de sair, ele avisou que ela poderia chamá-lo, caso voltasse a se sentir mal. Rosane agradeceu ao médico pela ajuda. O médico percebeu que a jovem era tão gentil e amável quanto a própria duquesa.
Enquanto isso, a garota permaneceu pensativa por um momento, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Tal como André havia dito, o médico se revelou verdadeiramente extraordinário. Além de tratá-la, ele também desejava ajudar outras pessoas que enfrentavam situações semelhantes. Ao ouvir aquilo, ela ficou completamente paralisada pela surpresa, pois, pela primeira vez em sua vida, pensou que queria fazer algo por conta própria. Até então, seus pensamentos sempre giravam em torno de como aliviar a própria dor. Rosane estava extremamente feliz e satisfeita, pois sabia que tudo aquilo só havia sido possível graças ao duque e à duquesa. Seu coração transbordava de gratidão, mas ela sequer sabia como poderia agradecer-lhes adequadamente. Pouco depois, ouviu a voz do jovem mestre. O André entrou no quarto com um sorriso gentil e demonstrou curiosidade sobre como ela estava se sentindo. Também quis saber se o tratamento já havia sido concluído. Rosane respondeu com um sorriso que estava bem. Ao ouvir isso, ele sorriu e comentou que, nesse caso, poderiam ir até o quarto dele. Contudo, no instante seguinte, levou um susto quando sua prima se aproximou repentinamente para cumprimentá-lo. A surpresa e a confusão ficaram evidentes em seu rosto. Observando sua reação, a jovem dama comentou que aparentemente o havia assustado. Com um sorriso divertido, ela o encarou e observou o quanto ele parecia surpreso, apesar de estar sempre implicando com ela. Lydia então voltou sua atenção para a jovem e a cumprimentou com um sorriso caloroso. Rosane retribuiu o cumprimento com a mesma cordialidade, mantendo o sorriso. Lydia explicou que ainda não havia tido a oportunidade de se apresentar adequadamente. Ela se apresentou como prima de Ulisses e Andy, e revelou que seu nome era Lydia. Em seguida, Lydia confessou que antes ficava triste por não haver garotas de sua idade por perto. No entanto, agora estava muito feliz por finalmente tê-las conhecido. Rosane sorriu com entusiasmo e agradeceu. Também comentou que estava muito feliz. Lydia observou atentamente a jovem e demonstrou curiosidade sobre o motivo de não haver um horário reservado apenas para garotas. A jovem lançou-lhe um olhar surpreso, pois não compreendia do que ela estava falando. Com um sorriso elegante, Lydia sugeriu que as duas tomassem chá juntas. Rosane analisou Lydia com atenção. Diferentemente dela, Lydia era uma verdadeira dama da nobreza. Ao observá-la, Rosane teve a sensação de que não se encaixava naquele ambiente. Ainda assim, sorriu e afirmou que ficaria encantada em acompanhá-la para tomar chá, já que Lydia estava sendo muito gentil. Lydia retribuiu com um sorriso caloroso. Em seguida, Lydia explicou que poderiam ir para seu quarto, pois tudo já estava preparado por lá. Rosane comentou com admiração que aquilo era maravilhoso e a seguiu. Entretanto, o André pareceu querer impedi-la. Por um instante, permaneceu imóvel, claramente surpreso, pois esperava que ela o acompanhasse. Enquanto observava as duas se afastarem, ponderou se deveria contar aquilo ao irmão. Lydia sorriu para Rosane e informou que elas já haviam chegado ao seu quarto. Rosane ficou surpresa ao perceber o quão amplo e luxuoso era o aposento. Lydia observou sua reação e explicou que uma criada logo traria chá e sobremesas. Algum tempo depois, a criada retornou trazendo diversos petiscos. Ao vê-los, Lydia comentou com um sorriso que pareciam muito apetitosos. Em seguida, incentivou Rosane a experimentá-los. Lydia também explicou que o chá havia sido preparado com folhas cultivadas em sua própria propriedade. Agradecida pela consideração, Rosane se preparou para beber o chá, mas logo percebeu que ele ainda estava muito quente e que precisaria tomar cuidado. Nesse momento, ela ficou momentaneamente paralisada ao notar o olhar intenso e irritado de uma criada. A atitude dela deixou confusa, pois não conseguia entender o motivo de estar sendo encarada daquela maneira. Lydia percebeu imediatamente a situação. Voltando sua atenção para a criada, a repreendeu com firmeza, afirmando que não era apropriado dirigir um olhar tão hostil a uma convidada. A criada soltou um longo suspiro e pediu perdão por sua falta de atenção. Ela estava completamente confusa, incapaz de compreender como alguém que era filha de uma família ducal podia segurar uma taça com as duas mãos e fazer tanto barulho ao beber. A jovem ficou imóvel, sem saber como responder. Lançando um olhar de lado para ela, a criada comentou que a garota nem sequer conhecia os modos mais básicos. Em seguida, a encarou com evidente desprezo e afirmou que ela estava humilhando Lady Lydia ao compartilhar a mesma refeição com ela. Surpresa! Lydia repreendeu a criada imediatamente, exigindo que ela parasse de dizer aquelas coisas. Então, voltou seu olhar para a jovem
e declarou que ignorância não era um crime. Roro permaneceu congelado em seu lugar, com lágrimas se acumulando nos olhos. Com um sorriso gentil, Lídia observou a garota e deixou claro que aquilo não era culpa dela. Pouco depois, Ulisses entrou abruptamente no aposento, querendo saber o que estava acontecendo ali. Todos ficaram paralisados. O rapaz observou atentamente as jovens presentes. Lídia demonstrou preocupação, pois não entendia por que seu irmão havia ido até elas. Momentos antes, Andréa voltou sua atenção para o irmão, curiosa sobre para onde ele estava indo. O jovem mestre pareceu surpreso com a pergunta, e explicou que estava a caminho de seu treinamento. Andréa o encarou com admiração, expressando o quanto desejava ver suas habilidades com a espada. A vontade de acompanhá-lo era evidente. Ulisses observou o irmão com surpresa e então voltou o assunto para Roro, como os dois costumavam estar juntos. André hesitou por um instante. Depois de um profundo suspiro, explicou que Lídia havia levado a jovem consigo. Ulisses ficou momentaneamente imóvel, sem esperar ouvir algo assim. Andréa continuou explicando que eles pretendiam brincar juntos, mas Lídia apareceu e levou Roro embora. Em seguida, comentou que não era surpreendente que Lídia gostasse da Rosane, já que Rosane era extremamente bonita. O Ulisses refletiu por alguns instantes sobre aquelas palavras. Ele sabia que a garota era pequena, loira e realmente adorável. Com um sorriso, concluiu que, por serem meninas da mesma idade, provavelmente se tornariam amigas muito mais rápido do que ele conseguiria. André, porém, reagiu com surpresa imediata. Ele afirmou que Roro jamais faria algo assim. Então, encarando o irmão, declarou que uma pessoa tão má quanto Lídia não poderia se tornar amiga de Roro. Ulisses ficou sem palavras e até estremeceu diante daquela afirmação. Percebendo a reação, o jovem voltou a olhar para o irmão, confuso com sua repentina paralisação, e tentando entender o motivo. Nesse momento, o Ulisses se lembrou de um acidente do passado envolvendo sua criada. Ela mostrou grande preocupação com o jovem mestre, por acidentalmente ter derramado a água nele. Rapidamente, pediu desculpas, afirmando que sentia muito pelo ocorrido. O rapaz a observou atentamente, e comentou que ela devia ter ficado bastante assustada. Acrescentou que aquilo não deveria ter acontecido daquela forma, e que não havia necessidade de se desculpar. A criada ergueu os olhos para ele com uma expressão perplexa, e voltou a pedir perdão, explicando que realmente não tinha sido sua intenção. Tremendo levemente, admitiu que apenas lhe faltava experiência. Enquanto isso, a Lídia observava a criada em silêncio, a fitando atentamente. Já em outro momento, Ulisses retornava lentamente para seus aposentos quando, de repente, paralisou ao ouvir um tumulto. Ao reconhecer a voz da prima, ouviu Lídia repreender a criada, por ousar tratar seu primo que ela chamava de irmão, daquela maneira. Tomada pela indignação, Lídia questionava se a criada realmente acreditava que poderia se tornar amiga dele. O Ulisses invadiu o quarto e ficou imóvel diante da cena inesperada. A criada estava caída no chão, tremendo de medo, enquanto Lídia permanecia ao seu lado. Ele observou atentamente a prima, tentando compreender o que estava acontecendo. Lídia lançou um olhar furioso para a criada, e declarou que jamais a perdoaria pelo que havia feito com seu irmão. Ulisses pediu que a criada se levantasse, mas a mulher não conseguiu conter as lágrimas, e começou a chorar. Lídia então voltou a olhar para o irmão e o chamou. O Ulisses encarou a prima e a repreendeu, afirmando que ela não tinha direito algum de castigar uma criada daquela forma. A jovem ficou completamente paralisada, pois jamais esperara ouvir algo assim. Ulisses lançou-lhe um olhar severo e a advertiu, para que jamais ousasse encostar em alguém pertencente à casa do duque. Sem saber como responder, Lídia permaneceu imóvel. De volta ao presente, ele por um instante também hesitou. Ele sabia que tudo era diferente agora e tinha plena consciência de que Lídia normalmente não agiria daquela maneira. Ainda assim, correu em direção ao local. Andréa, surpresa com a situação, correu atrás do irmão. Ele acreditava que eles estavam a caminho do campo de treinamento, mas Ulisses compreendeu que seria melhor verificar o que realmente havia acontecido, antes de seguir adiante. Ao vê-lo chegar, Lídia demonstrou surpresa e entusiasmo com sua presença. Ulisses, porém, continuou furioso. Ele a censurou por zombar de uma criança que havia sido adotada pela família ducal. Em seguida, se aproximou da criada, e com evidente irritação, questionou se as servas da marquesa sempre haviam sido tão insolentes. A criada ficou paralisada e começou a balbuciar palavras desconexas, incapaz de formular uma resposta adequada. Lídia correu até o irmão,
e exibindo um sorriso apologético, admitiu que havia falhado ao educar corretamente a criada. Depois, se voltou para a jovem serva, e ainda sorrindo, expressou suas sinceras desculpas pela situação, e como forma de se desculpar, ela não teve tempo de terminar de falar, quando Ulisses a empurrou para o lado. Ulisses lançou um olhar desconfiado para a prima, com a voz fria, declarou que a garota era livre para fazer o que quisesse dentro da propriedade. Lídia ficou paralisada, incapaz de pronunciar qualquer palavra, se aproximando lentamente da jovem. Ulisses observou todos os presentes, antes de afirmar que, a partir daquele momento, aconselhava a todos que a tratassem com o devido respeito. Ele estava extremamente irritado, e declarou que o próprio Duque se encarregaria de punir aquela serva. Lídia tremia de raiva, mas concordou com o irmão. Em seguida, ela olhou atentamente para a jovem, e com um sorriso disfarçado de gentil, pediu desculpas por não ter cuidado dela adequadamente. Roro ficou surpresa e rapidamente negou aquilo, acreditando que a culpa era apenas dela mesma. Mantendo o sorriso, Lídia comentou que, da próxima vez, elas deveriam passar um tempo agradável juntas. Algum tempo depois, os dois caminhavam lentamente pelo corredor. Ulisses observava Roro atentamente, pois percebia que ela estava mergulhada em pensamentos. Por sua vez, Roro estava confusa. Ela desejava aprender boas maneiras, mas não conseguia deixar de pensar nos acontecimentos recentes. Ao notar sua inquietação, Ulisses a encarou por alguns instantes, e a tranquilizou, dizendo que ela não precisava sentir tanto medo. Surpresa com aquelas palavras, Roro ergueu o olhar para ele, depois de se desculpar educadamente. Ela procurou entender o motivo daquela afirmação, demonstrando sua curiosidade sobre o que exatamente ele queria dizer. Ela olhou para Ulisses com um sorriso, e afirmou que aquela era a casa dela, enquanto sua tia e sua prima eram apenas hóspedes ali. A jovem ficou paralisada ao encarar o primeiro jovem mestre, pois não esperava ouvir algo assim. O observou por alguns instantes, e percebeu que ele realmente possuía a postura e a presença de um duque. Ela compreendeu perfeitamente a situação, mas também sabia que aquilo não poderia continuar daquela forma. Entendia que qualquer erro de sua parte poderia causar problemas para todos. Ulisses observou a jovem atentamente, pois percebeu que ela estava preocupada com alguma coisa. Por sua vez, Roro sabia que, mesmo não podendo retribuir toda a ajuda que havia recebido, ao menos se tornaria alguém de quem eles não precisariam sentir vergonha. Momentos depois, enquanto tomava chá, Lídia olhou para a jovem, surpresa. Quis saber se ela realmente pretendia ter aulas de etiqueta junto com ela. Na opinião de Lídia, aquilo não era algo que a jovem deveria fazer. A jovem então a encarou atentamente, e perguntou se poderia permanecer ao seu lado durante as aulas. Mais tarde, durante a lição, Lídia percebeu que a jovem estava agindo exatamente conforme havia planejado. Lídia declarou que, se a jovem desejava agir como uma criada, poderia permanecer em pé pelo tempo que quisesse. Em seguida, sugeriu que estudassem juntas. A jovem quis saber o motivo daquele convite. Lídia explicou que era muito mais fácil estudar ao lado de alguém que pudesse servir de exemplo, do que continuar estudando sozinha. Ao ouvir aquilo, a jovem demonstrou uma enorme gratidão a Lídia pela oportunidade que lhe estava sendo oferecida. Pouco depois, informaram a Lídia que já era hora da aula. Não muito tempo depois, um jovem entrou no aposento. Rosane ficou completamente paralisada ao vê-lo. Por um instante, teve certeza de que estava diante de Peter. Movida pela emoção, ela estava convencida de que finalmente havia reencontrado seu amigo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar. E caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.